Fugindo da vergonha, ela caiu nos braços do visconde, que já perdera tudo uma vez e que jurou nunca mais arriscar o pouco que lhe restou. Helena Costa nunca se sentiu à vontade nos grandes salões. Aos 23 anos, filha de um homem que vendia tecidos, ela era aceita nas festas por ser bonita e por seu pai ter algum dinheiro, mas sempre sentia os olhares das outras moças, cheios de inveja ou de desprezo. Naquela noite, o ar estava pesado com o cheiro de flores e o som de risadas falsas, e Helena só queria um pouco de ar fresco. Ela saiu do salão, procurando a quietude do jardim iluminado apenas pela lua e pelas lanternas distantes. Mal deu alguns passos entre as roseiras quando sentiu uma sombra perto dela. Um cavalheiro que ela já havia notado antes, de sorriso fácil demais e olhos que pareciam ver através de tudo. Ele a seguiu para o jardim e o coração de Helena começou a bater mais forte. Ele se aproximou e o espaço entre eles diminuiu de forma assustadora. Helena tentou se afastar, mas ele bloqueou seu caminho, um sorriso estranho no rosto. Sua voz era baixa, mas firme, quase uma ordem. Helena sentiu o ar sumir dos seus pulmões. Ela estava presa e um medo gelado subiu por sua espinha. O olhar dele sobre ela era intenso, demorado, e a deixava sem chão. Ela sentiu o controle dele, a maneira como ele a encurralava sem nem mesmo tocar. Foi naquele instante que a luz de uma lanterna se aproximou e passos apressados. Um grupo de pessoas, curiosas ou talvez enviadas para procurá-la, parou, olhando para eles. O cavalheiro mudou seu rosto em um piscar de olhos. O sorriso estranho sumiu, dando lugar a uma expressão de choque e surpresa. Antes que Helena pudesse sequer respirar, ele falou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Minha cara senhorita, não esperava encontrá-la aqui sozinha e tão disposta. Ele a acusou de tê-lo provocado, de ter marcado o encontro, de ter agido de forma vergonhosa. Helena sentiu um baque tão forte que suas pernas quase falharam. As palavras dele eram como pedras atiradas em seu rosto. Ela tentou protestar, mas a voz não saía. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, mas também de raiva. Os olhares das outras pessoas a atingiram como facas. Elas não questionaram o cavalheiro, elas julgaram Helena. Sussurros começaram a se espalhar como fogo. Que vergonha! Uma moça tão vulgar, como ela pôde. A reputação de Helena, que já era frágil, foi estraçalhada ali mesmo, no meio do jardim, sob os olhos de todos. Ela sentiu seu mundo desmoronar, seu nome manchado, sua vida acabada. Quando chegou em casa, a notícia já a havia precedido. Seus pais estavam furiosos, mas acima de tudo, devastados pela vergonha. Não havia como se defender. As palavras do cavalheiro eram mais fortes que qualquer verdade. Helena passou a noite em seu quarto, sentindo o peso do julgamento sobre ela. Cada suspiro parecia sufocar, cada batida do coração era um lembrete da humilhação. Ela não podia mais ficar ali, naquela casa, naquela cidade onde todos a apontariam. Uma decisão desesperada tomou conta de sua mente. Ela precisava fugir, ir para longe de tudo aquilo. Com as mãos trêmulas, pegou uma pequena mala, jogou algumas roupas e um pouco de dinheiro que havia guardado. Sem se despedir, sem olhar para trás, Helena saiu pela porta dos fundos, o coração apertado. Lá fora, uma tempestade furiosa a esperava. A chuva caía sem parar, o vento uivava, e a lama da estrada parecia sugar seus sapatos. Ela não sabia para onde ia, mas a cada passo, a cada gota de chuva em seu rosto, ela sentia que estava fugindo, não só de uma cidade, mas de uma vida que havia sido roubada dela. A estrada escura e perigosa era o único caminho que restava para uma mulher sem honra. A chuva castigava a carruagem, balançando-a de um lado para o outro na estrada cheia de buracos e lama. Helena, encolhida no canto, sentia cada solavanco como um golpe em seu corpo já cansado.
A escuridão lá fora era total, quebrada apenas pelos relâmpagos que por um segundo mostravam a paisagem desolada. O medo apertava seu peito. Ela havia fugido, mas para onde? O som do vento uivava como um lamento, e a cada minuto a dúvida sobre sua decisão crescia. De repente, um tranco violento jogou Helena para a frente. Um grito escapou de seus lábios enquanto a carruagem tombava, virando com um estrondo ensurdecedor. Ela sentiu uma dor aguda na cabeça e no braço, e o cheiro forte de terra molhada e madeira quebrada tomou conta de tudo. Gemendo, Helena tentou se mover, mas seu corpo estava preso e a dor era insuportável. Lá fora, a tempestade continuava, abafando seus próprios gemidos. O desespero, que ela tentava afastar, agora a envolvia por completo. Parecia uma eternidade até que uma luz fraca surgiu na escuridão. Uma voz grossa de homem chamou por ela. Helena tentou responder, mas sua garganta estava seca. Um vulto grande se inclinou sobre ela. Era um dos criados do Visconde Edward Hawthorne, um homem forte com um rosto sério, que a havia encontrado por acaso, enquanto tentava abrir um caminho na estrada. Com cuidado, ele atirou dos destroços, suas mãos firmes, mas gentis. "Vamos levá-la para Greywood, senhorita. Lá terá abrigo e cuidado", disse ele, a voz calma em meio ao caos. Helena não tinha forças para recusar. Ela apenas assentiu, sentindo o corpo pesado e a consciência se esvaindo. O solar de Greywood era uma casa grande, mas parecia esquecida. Mesmo na escuridão da noite e sob a chuva, Helena percebeu que as janelas estavam escuras e o jardim ao redor cheio de mato. Era um lugar que parecia carregar o peso de muitas tristezas. Ao entrar, o cheiro de umidade e de madeira velha pairava no ar. Helena foi levada por um corredor longo, onde as sombras dançavam nas paredes. Ela estava fraca, a dor em sua cabeça pulsava, e a cada passo parecia mais difícil se manter de pé. Quando a porta do salão principal se abriu, Helena viu uma figura alta parada no meio do cômodo. Mesmo com a visão turva e o cansaço, a presença daquele homem era inegável. Ele tinha cabelos escuros, o rosto marcado pela vida e olhos que pareciam carregar um segredo profundo. Era o Visconde Edward Hawthorne. Ele a olhava com uma atenção que a fez prender a respiração. Seus olhos, de um tom escuro e penetrante, fixaram-se nela por um segundo a mais do que o necessário. E Helena sentiu um arrepio estranho correr por sua pele. Uma mistura de medo e um fascínio que ela não conseguia entender. Ela deu mais um passo, tentando se aproximar, mas seu corpo traiu sua vontade. As pernas falharam e o mundo girou. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés e antes que pudesse sequer pensar, ela desabou. Caiu direto nos braços firmes do Visconde. O toque dele foi um choque quente e forte, e por um instante seu corpo mole pareceu se encaixar perfeitamente contra o dele. Ela sentiu o cheiro dele, um misto de fumaça e algo amadeirado que a envolveu. Sua respiração ficou presa na garganta enquanto Edward a segurava, seus olhos ainda fixos nela, como se tentasse decifrá-la. Ele a segurou com um controle silencioso, sua voz baixa e firme preenchendo o silêncio pesado. "Cuidem dela. E digam a todos que esta é minha prima distante de Portugal, que veio para se recuperar de uma doença. Ninguém mais precisa saber de sua verdadeira história." Helena estava fraca demais para protestar, fraca demais para fazer qualquer coisa, além de se render à escuridão que a engolia. Mas antes de apagar de vez, ela sentiu a firmeza dos braços dele, a decisão em sua voz e uma estranha, mas poderosa, sensação de que, mesmo caindo, ela havia encontrado um lugar seguro. Helena abriu os olhos devagar, sentindo a cabeça latejar. Uma dor surda em seu braço esquerdo a fez gemer. Por um momento, não soube onde estava. A luz fraca do dia entrava por uma janela alta, revelando um quarto grande, mas com um ar de cansaço. As cortinas pesadas estavam desbotadas, os móveis de madeira escura pareciam pesados e antigos, e um cheiro de mofo e poeira pairava no ar.
Era um lugar que já havia visto dias melhores, e a decadência parecia murmurar em cada canto. Ela se lembrou do acidente, do escuro e do Visconde. Seu coração deu um salto. Ela estava em Greywood. Ainda confusa, Helena tentou se sentar, mas o corpo protestou. Uma criada de rosto gentil e sério entrou, trazendo uma bandeja com chá e torradas. Ela ajudou Helena a se erguer um pouco, colocando travesseiros macios nas costas dela. O Visconde pediu para a senhora descansar. Ele virá em breve para falar com a senhorita, disse a mulher, a voz baixa. Helena assentiu, sentindo uma mistura de alívio e uma ansiedade estranha. Aquele homem, Edward Hawthorne, a salvara, mas a maneira como ele a olhara na noite anterior ainda a deixava com um frio na barriga. Ele exercia um controle silencioso, uma autoridade que era ao mesmo tempo assustadora e inexplicavelmente fascinante. Não demorou muito para que a porta se abrisse novamente. Edward entrou, sua presença preenchendo o quarto de forma inesperada. Ele estava vestido com simplicidade, mas a postura era impecável. Seus olhos escuros, que pareciam ver através dela, fixaram-se nos de Helena. Ela sentiu a respiração prender na garganta, o coração batendo mais forte. Ele não sorriu, não demonstrou emoção, mas a atenção que ele lhe dava era intensa. "Como se sente, senhorita Costa?" perguntou ele, a voz baixa e firme. Helena sentiu o tom dele que não deixava espaço para brincadeiras. "Melhor, Visconde. Muito obrigada por sua bondade", respondeu ela, a voz um pouco rouca. Ele assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Edward então caminhou para perto da janela, as mãos unidas atrás das costas, sem tirar os olhos dela. "Tenho uma proposta para a senhorita", ele começou, e Helena sentiu um arrepio. A palavra proposta já a fazia pensar no pior. Sua reputação, infelizmente, já foi manchada. A minha, bem, também já teve seus dias. Precisamos de uma história que nos proteja a ambos. Ele virou-se para ela, o olhar penetrante. "A partir de hoje, a senhorita é minha prima distante de Portugal, dona Helena. Veio a Greywood para se recuperar de uma doença. Ninguém mais precisa saber de sua verdadeira história." Helena ouviu as palavras dele, sentindo o peso da mentira. Aquela farsa a protegeria da vergonha, mas também a prendia a uma nova identidade, a um novo segredo. Ela sabia que precisava aceitar. Que outra escolha tinha? Seu rosto, sua dignidade, tudo havia sido destruído. Eu aceito, Visconde", disse ela, a voz quase um sussurro. Edward apenas assentiu, como se esperasse aquela resposta. A maneira como ele a controlava, sem precisar de uma palavra a mais, era quase sufocante. Ela sentiu o medo de ser novamente julgada. A certeza de que qualquer homem a veria apenas como uma mulher caída, mesmo que agora estivesse sob a proteção dele. Nos dias que se seguiram, Helena começou a se recuperar lentamente, mas a tensão entre ela e Edward era palpável. Ele era formal, distante, sempre mantendo uma barreira de visconde e parente que ele mesmo havia criado. No entanto, em cada interação havia um subtexto. Ele a instruía sobre como agir, como responder às perguntas, sempre com a voz baixa, mas firme. Helena percebia a maneira como ele olhava para ela por um segundo a mais, quando pensava que ela não estava vendo. Eram olhares que pareciam vasculhar sua alma, causando uma mistura de desconforto e uma curiosidade perigosa. Ela o encontrava em diferentes partes da casa decadente, no salão, na biblioteca empoeirada, nos corredores escuros. Edward sempre estava trabalhando ou pensando, com uma expressão séria no rosto. Em uma tarde, enquanto ela descia as escadas, ele estava subindo. Eles se cruzaram no meio do degrau, perto demais. Por um breve instante, suas mãos quase se tocaram no corrimão. Helena sentiu um choque elétrico, uma faísca que não deveria existir. Ela prendeu a respiração, sentindo o calor do corpo dele tão perto.
O cheiro de fumaça e madeira que ela já havia sentido a envolveu, e por um segundo ela sentiu uma vertigem. Ele não se moveu, apenas a olhou com a mesma intensidade de sempre, seus olhos escuros fixos nos dela. Ela desviou o olhar primeiro, sentindo o rosto esquentar. Ele continuou a subir, e ela a descer, mas a sensação da proximidade, daquele quase toque, permaneceu. Helena sabia que Edward estava focado em manter a mentira, em protegê-la de alguma forma, mas ela não podia ignorar a maneira como seu corpo reagia à presença dele. Havia uma química inegável, uma corrente silenciosa que fluía entre eles, por mais que ele tentasse se manter distante. Helena se perguntava que tipo de homem era o Visconde Edward Hawthorne, esse homem que a salvara, mas que parecia carregar tantos segredos e dores. Ela o observava, tentando entender, mas ele era um livro fechado, e ela, uma fugitiva com uma nova identidade, sentia que estava presa em uma teia de mentiras e uma atração perigosa. Nos dias que se seguiram, enquanto seu corpo se curava devagar, a curiosidade de Helena sobre Greywood e seu dono crescia. Ela começou a explorar a propriedade, sentindo que cada canto daquela casa grande contava uma história de perda. Os corredores eram longos e silenciosos. As salas, cheias de móveis cobertos por panos, guardavam um ar de abandono. Era como se o tempo tivesse parado ali, logo depois de uma grande tristeza. Helena caminhou pelos jardins, que um dia foram lindos, mas agora estavam tomados por mato e flores secas. As parreiras, que deveriam estar cheias de uvas, estavam secas e retorcidas. Os vinhedos abandonados eram um triste lembrete do que havia sido perdido. Ela foi até a cocheira, que um dia deveria ter abrigado cavalos fortes e bonitos. Agora, as portas estavam rangendo, e o cheiro de feno velho pairava no ar. A melancolia do lugar era tão forte que Helena sentia como se a própria casa estivesse suspirando. Tudo ali falava da ruína do Visconde Edward Hawthorne, e Helena sentia uma pontada de empatia por ele, por tudo o que ele havia perdido. Em uma noite, Edward pediu que ela jantasse com ele no salão principal. A mesa era grande demais para apenas 2 pessoas, e o silêncio pesado preenchia o espaço entre eles. Ele estava impecável em suas roupas escuras, mas seu rosto parecia mais cansado do que o normal. Helena, sentada à sua frente, tentava manter a calma, mas a presença dele a deixava nervosa. "Espero que esteja se sentindo mais forte, Dona Helena", disse Edward, a voz formal, mas com um tom que fazia o coração de Helena acelerar. Ele a observou enquanto ela respondia, e o olhar dele, intenso e demorado, parecia ler cada pensamento dela. "Sim, Visconde, a cada dia me sinto melhor, graças à sua generosidade", respondeu Helena, tentando manter a voz firme. Ela sentiu o calor subir ao seu rosto, ciente do disfarce que os unia e da química silenciosa que parecia dançar no ar. "É bom saber. Precisamos manter as aparências. Afinal, a vizinhança é curiosa", ele disse, e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios, mas não alcançou seus olhos. Helena sentiu que ele estava a testando, a lembrando da mentira. Ela se irritava com a maneira como ele a controlava, mas ao mesmo tempo sentia um estranho fascínio. "Eu entendo, Visconde. Farei o meu melhor para ser uma prima convincente", ela respondeu, com um toque de desafio em sua voz. Ele não reagiu, apenas a observou, e Helena sentiu que ele gostava de sua ousadia. O jantar seguiu com poucas palavras, mas a tensão entre eles era quase um terceiro convidado. Cada olhar, cada movimento, cada respiração dela era sentida por Edward, e ela o sentia também. Mais tarde naquela noite, Helena não conseguia dormir. O silêncio de Greywood era profundo e ela sentia um peso no coração. Ela se levantou e foi até a biblioteca, esperando encontrar um livro que a acalmasse.
As portas estavam um pouco abertas e ela ouviu a voz baixa de Edward vindo de dentro. Ele estava falando com alguém, um criado talvez, sobre papéis e números. Não sei por quanto tempo mais podemos aguentar, Thomas. As dívidas são grandes e o leilão, se não fizermos algo logo, Greywood será apenas uma lembrança, disse Edward, a voz carregada de uma tristeza que Helena nunca havia ouvido antes. Helena parou, escondida na sombra do corredor. Ela sentiu um aperto no peito. As palavras dele eram claras. A ruína de Greywood não era apenas uma impressão, era uma verdade dura. Ele estava lutando e muito. A dívida era séria e o medo de perder o pouco que lhe restava era real. Helena sentiu a profundidade da luta de Edward, o peso que ele carregava sozinho. E por um instante ela desejou poder ajudá-lo. A manhã em Greywood trazia um sol tímido, mas a paz de Helena foi quebrada por uma comoção inesperada. Ela estava na sala de estar, tentando ler um livro empoeirado, quando ouviu vozes e passos no saguão. Seu coração disparou. Eram visitas. A mentira que Edward havia criado seria posta à prova. Helena sentiu o pânico subir pela garganta, as mãos suando frio. Ela não era boa em mentir, e o medo de ser descoberta a deixava sem ar. Uma criada entrou apressada, informando que Lady Beatrice e sua filha, a senhorita Clara, haviam chegado para dar as boas-vindas à parente portuguesa do Visconde. Helena sentiu um frio na espinha. Ela tentou se acalmar, lembrando-se das instruções de Edward, manter-se calma, falar pouco e deixar que ele tomasse a frente. Edward entrou na sala logo depois, sua presença calma e imponente como sempre. Ele notou o nervosismo dela com um olhar rápido, mas não disse nada. Sua postura era de um controle absoluto, e Helena sentiu uma onda de admiração e medo. Ele parecia ter o poder de acalmar qualquer tempestade, mesmo aquelas dentro dela. Lady Beatrice era uma mulher rechonchuda e falante, com olhos curiosos que pareciam vasculhar cada canto da sala e de Helena. Então esta é a nossa querida prima de Portugal. Que prazer, dona Helena. Sou Lady Beatrice e esta é minha filha Clara. Viemos saber como se sente após a longa viagem e sua indisposição, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. A senhorita Clara, mais jovem e tímida, apenas deu um pequeno aceno. Helena sentiu o peso dos olhares curiosos sobre ela. É um prazer conhecê-las, Lady Beatrice, senhorita Clara. Sinto-me um pouco melhor a cada dia. Obrigada, respondeu Helena, a voz um pouco mais suave do que o normal. Ela tentou parecer doce e frágil, como Edward havia pedido. Edward se colocou ao lado de Helena, com uma proximidade que a fez prender a respiração. Ele colocou a mão levemente nas costas dela, um gesto quase imperceptível, mas que Helena sentiu como um choque elétrico. Era um toque de posse, de proteção, que a deixou com uma mistura de desconforto e uma estranha segurança. O cheiro dele, um misto de fumaça e madeira, a envolveu, e ela sentiu o calor do corpo dele tão perto. Helena ainda está se recuperando da viagem e de um resfriado persistente, Lady Beatrice, disse Edward, sua voz baixa e firme, com um tom que não permitia mais perguntas. Mas agradecemos a preocupação. Ele a defendeu com uma elegância surpreendente e Helena sentiu um arrepio. Ele era um mestre em controlar a situação, em silenciar a curiosidade alheia, com uma simples frase e um olhar. Lady Beatrice pareceu aceitar a explicação, mas seus olhos ainda demoraram em Helena, tentando desvendar o mistério. A visita pareceu uma eternidade para Helena. Ela tentou responder às perguntas como evasivas, sempre sentindo o olhar atento de Edward sobre ela como um lembrete silencioso para não cometer erros. Quando Lady Beatrice e a senhorita Clara finalmente se foram, Helena sentiu um alívio imenso. Você se saiu bem, disse Edward, sua voz rouca, depois que a porta se fechou. Helena virou-se para ele, sentindo o corpo ainda tenso.
Ele estava a poucos passos dela, os olhos escuros fixos nos seus. A proximidade era desconfortável, mas ela não conseguia desviar o olhar. Foi mais difícil do que pensei, confessou Helena, a voz um pouco trêmula. Elas são muito curiosas. Edward deu um pequeno sorriso de canto de boca, um brilho quase imperceptível em seus olhos. A vizinhança sempre é, mas a farsa está mantida, por enquanto. Ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Helena sentiu um calor se espalhar pelo peito, e a respiração ficou suspensa. O ar entre eles parecia vibrar com uma energia silenciosa. Havia uma faísca inegável entre eles, uma atração que crescia a cada momento de proximidade forçada. É exaustivo, sussurrou Helena, sentindo-se estranhamente à vontade para confessar sua vulnerabilidade a ele. Viver uma mentira é pesado. Edward a olhou por um segundo a mais, e Helena sentiu que ele via além de suas palavras. Um vislumbre de cansaço passou por seus olhos, um relance de sua própria batalha. Sim, é, mas às vezes é necessário, para proteger o que resta. A voz dele era baixa, quase um sussurro, e carregava um peso que Helena sentiu profundamente. Por um instante, ela viu o homem por trás do Visconde distante, o homem que carregava suas próprias perdas e medos. Uma pontada de empatia a atingiu, mas sua própria guarda permaneceu alta. Ela ainda era a mulher caída, e ele, o Visconde, em ruínas. Mais tarde, Edward estava em seu escritório, as portas fechadas. Helena o ouviu através das paredes finas. Ele estava revisando documentos, o som de papéis sendo virados preenchendo o silêncio. Ela sabia que eram os papéis de suas dívidas, o lembrete constante de tudo o que ele havia perdido. Helena sentiu o peso das perdas dele, o fardo que ele carregava sozinho. Ele era um homem que já havia perdido tudo uma vez, e ela percebeu que ele jurara nunca mais arriscar o pouco que lhe restou. Era por isso que ele mantinha aquela distância, aquela barreira. O medo de se apegar novamente, de perder mais, era uma prisão para ele. E de alguma forma, Helena sentiu que sua presença em Greywood, por mais necessária que fosse, representava um risco para ele. Uma tarde, enquanto Helena estava em seu quarto, tentando ocupar a mente com um bordado que não parecia ter fim, uma criada trouxe-lhe uma carta. O selo era de sua cidade natal. O coração de Helena apertou no peito. Era de sua família. As mãos dela tremeram ao abrir o papel, e a letra miúda parecia dançar diante de seus olhos. A carta trazia notícias da vida que ela havia deixado para trás, mas as palavras eram frias e cheias de vergonha. Seus pais estavam bem, mas a sombra do escândalo ainda pairava sobre o nome da família. A carta não precisava dizer muito. As entrelinhas já gritavam que ela era a causa de tudo. Helena sentiu as palavras do cavalheiro no jardim ecoarem em sua mente, a acusação cruel que a transformara em uma mulher caída aos olhos de todos. A lembrança da humilhação queimava em seu rosto, e uma dor profunda se instalou em seu peito. Ela era uma vergonha, e aquela carta era apenas mais uma prova. Lágrimas de mágoa escorreram por seu rosto, molhando o papel. Ela não percebeu a porta se abrindo até que sentiu uma presença no quarto. Edward estava ali, parado na soleira, seus olhos escuros fixos nela. Helena tentou esconder a carta e as lágrimas, mas era tarde demais. O rosto dela estava vermelho e molhado. Ela sentiu uma mistura de vergonha e irritação por ter sido pega em um momento tão frágil. Edward se aproximou devagar, seus passos suaves, mas a presença dele preenchia o ar. Ele não disse nada por um momento, apenas a observou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Helena sentiu o peso do olhar dele, que parecia ver além de sua pose e de suas lágrimas. Ele se ajoelhou à frente dela, algo que a surpreendeu profundamente, e estendeu a mão para pegar a carta que ela ainda apertava. Helena hesitou, mas a firmeza silenciosa dele a fez ceder. Ele leu o que estava escrito, e Helena,
Viu a linha de sua boca se apertar. Seus olhos esquadrinharam cada palavra, e por um instante ela viu um brilho de raiva neles. Mas logo ele a escondeu. Edward dobrou a carta com cuidado e a colocou de lado. Em seguida, ele pegou uma das mãos de Helena, que ainda tremia, e a segurou. O toque dele foi um choque, quente e firme, e por um segundo Helena sentiu que podia se render àquele calor. Não acredite em cada palavra que se espalha, Helena, disse Edward, sua voz baixa e rouca, um conforto que ela não esperava. As pessoas falam o que lhes é conveniente. Sua dignidade não está nas mãos delas. Ele a olhou com uma seriedade que a fez sentir uma pontada de esperança. Pela primeira vez, alguém parecia vê-la além da mancha, além do julgamento. A mão dele apertou a dela de leve, um gesto contido, mas carregado de um apoio que a fez sentir os olhos marejados novamente. Ela sentiu uma onda de gratidão, mas também a estranha sensação de que ele a estava atraindo para mais perto, para algo que ela não compreendia. Nos dias seguintes, Helena sentiu um novo tipo de curiosidade por Edward. Ela o via trabalhando, não mais como um visconde isolado, mas como um homem que lutava para erguer o que havia caído. Observava-o de longe, enquanto ele estava nos vinhedos, tentando podar as parreiras secas ou na cocheira, conversando com os poucos criados sobre o estado dos cavalos. Ele não tinha a elegância fácil dos cavalheiros que ela conhecera. Suas roupas eram simples, muitas vezes com terra ou pó, mas a maneira como ele se movia era cheia de um propósito silencioso. Helena via a força em seus braços quando ele segurava uma ferramenta, a concentração em seu rosto quando ele inspecionava o chão. Havia uma dignidade em sua luta, uma teimosia em tentar restaurar algo que parecia perdido. Ela percebia que cada esforço dele era uma batalha contra o esquecimento, contra a ruína que o cercava. Mas, mesmo em sua luta, Helena notava a sombra. Uma tristeza profunda em seus olhos quando ele pensava que ninguém o via. Era como se Greywood, com todas as suas marcas de perda, fosse um espelho de sua alma. Ele carregava um fardo, um peso de lembranças e dores que o mantinham preso em seu próprio isolamento. Helena sentia uma estranha mistura de respeito e compaixão por ele. Ele não era apenas o homem que a salvara, mas um homem que, assim como ela, estava tentando se reerguer de suas próprias ruínas. E, de alguma forma, essa percepção os unia, mesmo que em silêncio e à distância. A noite caiu sobre Greywood como um manto pesado, mas dentro do salão uma fogueira crepitava, lançando sombras dançantes. Helena e Edward estavam ali, sentados em poltronas grandes, depois de um jantar mais silencioso que o normal. Edward havia bebido um pouco de vinho e Helena percebia que a bebida havia afrouxado a guarda que ele sempre mantinha. Seus olhos, que geralmente eram como pedras escuras, agora tinham um brilho mais suave, quase melancólico. Ele olhava para o fogo, perdido em pensamentos, e Helena ousou observá-lo com mais atenção. Ele parecia diferente. Menos o visconde distante e mais um homem carregado de peso. De repente ele falou, a voz baixa e rouca, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Greywood já foi diferente, sabe? Cheia de vida, de risadas, de sonhos. Ele fez uma pausa e Helena sentiu a respiração presa na garganta, esperando. Até que o fogo levou tudo, em uma noite. Minha esposa, meu filho, o pouco que eu tinha de paz. As palavras dele caíram no ar como cinzas, pesadas e dolorosas. Edward não deu muitos detalhes. Não descreveu o terror do incêndio, mas a dor em sua voz era mais do que suficiente. Helena sentiu um aperto no peito, uma pontada aguda de tristeza por ele. Ela podia imaginar o horror, a perda que o havia transformado no homem que ele era hoje. Ele não a olhou enquanto falava, mantendo o olhar fixo no fogo,
mas Helena sentiu que ele estava se abrindo para ela de uma forma que nunca havia feito antes. A proximidade daquele momento, a vulnerabilidade inesperada dele, fez com que uma corrente elétrica passasse por ela. Era um toque sem toque, mas tão forte quanto. Helena não sabia o que dizer. Qualquer palavra parecia pequena demais para o tamanho da dor que ele carregava. Ela apenas o observou, sentindo a profundidade do sofrimento dele. Aquela revelação, tão simples e direta, explicava muita coisa. Explicava seu isolamento, seu medo de se apegar, a maneira como ele se fechava para o mundo. Ele havia perdido tudo, e a ideia de arriscar o pouco que lhe restava devia ser aterrorizante. Ela percebeu que seu jeito distante não era por maldade, mas por uma cicatriz profunda. Seu coração se encheu de uma empatia nova e forte. Não era mais apenas a curiosidade da mulher que estava sob sua proteção, mas a compreensão de uma alma ferida que reconhecia outra. Ela também havia perdido muito, sua reputação, sua casa, sua vida. Talvez, de alguma forma, eles não fossem tão diferentes. Um laço silencioso, mas poderoso, começou a se formar entre eles, feito de dor compartilhada e de uma compreensão que transcendia as palavras. Helena sentiu uma vontade estranha de estender a mão, de tocar o braço dele, mas se conteve. A tensão na sala era densa, feita de sentimentos não ditos, de uma atração que crescia a cada segundo. O controle que ele exercia sobre si mesmo era imenso, mas por um breve instante ela sentiu a rachadura na sua armadura. Edward finalmente desviou o olhar do fogo e seus olhos escuros encontraram os de Helena. A intensidade do olhar dele a fez prender a respiração novamente. Ele parecia estar medindo a reação dela, buscando algo em seu rosto. "Não foi um acidente, Helena", ele disse, a voz ainda baixa, mas com um tom mais duro agora. "Nunca tive provas, mas sei que tive inimigos, pessoas que se beneficiaram da minha queda." Ele fez uma pausa, e Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Inimigos. A palavra ressoou em sua mente e uma imagem indesejada surgiu, o rosto do cavalheiro que a difamara. Ela sabia que o homem que a havia humilhado também tinha alguma ligação com Edward, um negócio antigo que havia dado errado. O segredo que ela guardava era pesado, e agora, com as palavras de Edward sobre inimigos e um incêndio criminoso, ele se tornava ainda mais perigoso. Seus olhos se arregalaram um pouco e Edward notou a mudança. Ele parecia quase vê-la, quase ler o que se passava em sua mente. "A desconfiança é uma velha amiga", ele continuou, seus olhos ainda fixos nela. "E não posso me dar ao luxo de abaixar a guarda novamente." As palavras dele eram um aviso, mas também um lembrete de sua própria dor. Helena sentiu o peso do seu segredo, a ameaça que ele representava não só para ela, mas talvez para Edward também. O medo de ser descoberta, de trazer mais problemas para o homem que a salvou, apertou seu coração. Ela manteve o segredo guardado, mas o calafrio de reconhecimento, a conexão vaga e perigosa, a deixou sem chão. A química entre eles agora tinha um sabor amargo de perigo. A manhã começou com uma estranha calma, mas a paz de Greywood foi logo quebrada. Helena estava na biblioteca tentando se concentrar em um livro quando ouviu uma comoção vinda do saguão. Não eram visitas, mas uma voz séria, a do Sr. Thomas, o fiel criado de Edward. Ele parecia muito preocupado. Helena sentiu um frio na barriga. Pouco depois, Edward entrou na biblioteca e a expressão em seu rosto fez o coração de Helena apertar. Ele carregava um papel nas mãos, e a maneira como ele o segurava, amassando as bordas, mostrava a tensão em seus ombros. Seus olhos escuros estavam mais sombrios do que o normal, e a linha de sua boca estava apertada. "Mais notícias sobre as dívidas, Visconde?" perguntou Helena, a voz baixa, sentindo a gravidade do momento. Ela se aproximou devagar,
observando a dor que ele tentava esconder. Edward respirou fundo e o som foi pesado. Sim, Helena, é um aviso legal. O prazo está acabando. Haverá um leilão aqui em Greywood. Teremos que vender as terras para pagar o que devo. As palavras dele caíram no ar como pedras e Helena sentiu um baque. Um leilão, vender Greywood. Era a ruína completa. Ela viu a devastação em seu rosto, a maneira como ele parecia carregar o mundo em suas costas. Era uma notícia cruel. E Helena sentiu uma pontada de tristeza por ele, uma compreensão profunda da luta que ele enfrentava. Ele se virou para a janela, olhando para os vinhedos abandonados, como se estivesse se despedindo deles antes mesmo de começar. Helena sentiu que ele estava se encolhendo, se fechando ainda mais. A ideia de perder o pouco que lhe restava era um golpe terrível. Enquanto Edward ainda estava parado, olhando para a paisagem, Thomas, o criado, pigarreou e se aproximou. Visconde, há algo mais. Recebemos uma correspondência. Lord Patrick Ellison expressou interesse em adquirir algumas das terras do vinhedo. Ao ouvir o nome, Helena sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ela prendeu a respiração. Lord Patrick Ellison, o homem. O mesmo homem que a havia humilhado no jardim, o cavalheiro de sorriso fácil e olhos cruéis que a difamara. Aquele nome era um veneno em seus ouvidos. Edward se virou bruscamente, a surpresa e uma raiva contida em seus olhos. Ellison, o que ele quer com Greywood? Ele nunca demonstrou interesse em terras, apenas em dinheiro fácil. Sua voz era baixa e cheia de desconfiança. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. O homem que a difamou e o homem interessado nas terras de Edward eram o mesmo. Ela sentiu um pânico gelado. Era como se o destino estivesse zombando dela, trazendo seu pior pesadelo para dentro daquele lugar que ela havia começado a ver como um refúgio. O coração dela batia forte no peito, quase sufocando-a. Edward notou a mudança no rosto de Helena, o pavor em seus olhos. Ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir que ele estava a ponto de ler seus pensamentos. Helena, você está bem? Parece que viu um fantasma. Ela tentou disfarçar, balançando a cabeça, mas a voz não saía. O nome de Lord Patrick Ellison era um alarme, um aviso de perigo. O segredo que ela guardava, a verdade sobre o envolvimento de Ellison com Edward no passado, aquele negócio que terminou no incêndio da família Hawthorne, agora se tornava um fardo insuportável. Era como se as paredes de Greywood estivessem se fechando sobre ela. Se Ellison sabia algo sobre o passado de Edward, e se ele estava ali para lucrar com a desgraça, o que ele faria se a reconhecesse? Se descobrisse que ela estava em Greywood, sob a proteção de Edward, Helena sentiu a pele arrepiar. Seu segredo era mais pesado do que nunca, e a ameaça de Ellison parecia pairar sobre eles como uma sombra escura. O homem que a havia humilhado estava de volta e, desta vez, ele estava vindo para Greywood, para o pouco que restava a Edward. A tensão entre ela e Edward, que antes era uma atração silenciosa, agora se misturava com um medo profundo, um pressentimento de que coisas muito ruins estavam prestes a acontecer. Uma tempestade violenta irrompeu sobre Greywood, assustando Helena com o uivo do vento e o baque da chuva contra as janelas. Ela estava em seu quarto, tentando acalmar a mente agitada pelas notícias do leilão e pela sombra de Lord Patrick Ellison, quando um estrondo assustador fez o chão tremer. Um grito de uma criada ecoou pelos corredores e Helena sentiu o pânico gelar suas veias. Ela correu para fora do quarto, guiada pelo som de água jorrando. O telhado do salão principal, já velho e fragilizado, não suportou a força do temporal. A água começou a entrar com força, caindo em um jato no meio do salão, molhando os poucos móveis que ainda restavam ali. Criados corriam de um lado para o outro, tentando colocar baldes e panos para conter o estrago. Helena sentiu o coração apertar, vendo a ruína de Greywood se aprofundar ainda mais. De repente, uma parte do teto começou a ceder,
e grandes pedaços de madeira e gesso caíram com um barulho seco, perigosamente perto de onde ela estava parada. Helena, cuidado! A voz de Edward, baixa e firme como um trovão calmo no meio do caos, fez Helena virar-se bruscamente. Ele estava ali, no meio da confusão, seus olhos escuros fixos nela, com uma urgência que a fez prender a respiração. Antes que ela pudesse reagir, ele avançou com passos rápidos e decisivos. Em um instante, ele a pegou pelo braço, puxando-a para si com uma força surpreendente. Helena sentiu seu corpo ser lançado contra o dele, o calor e a solidez de seu peito a envolvendo por completo. O cheiro dele, fumaça e madeira, a preencheu. E por um segundo, o mundo pareceu parar. Ele a segurou com um controle silencioso, seu corpo musculoso formando uma barreira protetora contra o perigo que caía ao redor. A proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente segura. Helena sentiu o coração bater descontrolado, não apenas pelo susto, mas pela eletricidade que corria entre eles. Os olhos de Edward a varreram, verificando se ela estava bem, e o olhar dele demorou um segundo a mais nos lábios dela, causando um arrepio. A respiração dela ficou suspensa na garganta. "Você está bem?" perguntou ele, a voz rouca, quase um sussurro em seu ouvido. Helena apenas assentiu, incapaz de falar. Ela sentiu o braço dele apertar um pouco mais em volta de sua cintura, mantendo-a colada a ele, enquanto ele a guiava para um canto mais seguro do salão, longe da água e dos escombros. Um dos criados passou por eles, lançando um olhar rápido para a proximidade dos dois, mas Edward o fuzilou com um olhar que fez o homem desviar os olhos e apressar o passo. A mentira de que ela era uma parente estava quase exposta, e Edward havia se arriscado para protegê-la. Depois que o pior da tempestade passou e os criados conseguiram conter o fluxo da água, Edward levou Helena para um pequeno escritório nos fundos da casa, um lugar mais seco e tranquilo. A fogueira na lareira lançava uma luz dourada e acolhedora, e o cheiro de fumaça e madeira trazia um conforto inesperado. Ele fechou a porta atrás deles e o silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de tudo o que não havia sido dito. Helena sentou-se em uma cadeira, sentindo o corpo ainda trêmulo. Edward estava em pé, de costas para a lareira, os olhos escuros fixos nela. A intensidade de seu olhar a fazia sentir-se completamente exposta, como se ele pudesse ver cada batida acelerada de seu coração. "Essa foi por pouco", disse Edward, sua voz baixa e séria. "A mentira quase nos custou caro." Ele não estava falando apenas do telhado, e Helena sabia. Ele estava falando da proximidade, da maneira como ele a havia segurado, do olhar do criado. Helena sentiu o rosto esquentar. Eu sinto muito, Visconde. Eu deveria ter sido mais cuidadosa." Edward deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Helena sentiu o ar vibrar com a presença dele. "Não é sua culpa, Helena, mas nos lembra do risco, da fragilidade de nossa farsa." Ele a olhou com uma seriedade que a fez engolir em seco. "Para que funcione, para que nos proteja, precisamos estar em sintonia. Confiar um no outro." Helena sentiu um arrepio. Confiar. A palavra era poderosa. Ela havia confiado em poucos homens em sua vida e todos a haviam decepcionado ou machucado. Mas Edward, ele a salvara, ele a protegia. E de alguma forma ela sentia que podia confiar nele, mesmo com todo o perigo que ele representava para seu coração. "Eu confio em você, Visconde", disse ela, a voz um pouco mais firme do que esperava. "Mas e se a mentira for descoberta? O que restará?" Edward a olhou por um segundo a mais, e a intensidade de seu olhar penetrou em sua alma. "Se a mentira cair, Helena, cairá sobre nós dois, e teremos que nos erguer juntos, mas para isso a confiança deve ser absoluta. Cada olhar, cada palavra. Ninguém pode suspeitar de nada."
Ele estendeu a mão, e por um breve instante seus dedos roçaram os dela. Aquele toque acidental foi um choque elétrico, um lembrete da química inegável que fluía entre eles, misturada agora com a urgência de uma aliança. Helena sentiu que, a partir daquele momento, eles estavam ainda mais ligados, por um fio invisível de segredos e uma atração perigosa. A noite avançava no pequeno escritório e o fogo na lareira parecia a única testemunha da conversa que se desenrolava. A tempestade lá fora havia diminuído, mas a tempestade dentro de Edward parecia apenas começar. Ele estava sentado, o corpo um pouco curvado, as mãos apertadas sobre os joelhos, e Helena sentia o peso de tudo o que ele carregava. A notícia do leilão e a ameaça de Lord Patrick Ellison haviam tirado o último pedaço de sua armadura. Ele olhou para o fogo e a luz bruxuleante dançava em seus olhos escuros, tornando-os ainda mais profundos. O leilão não é apenas a venda de terras, Helena, começou Edward, a voz baixa e rouca, quase um sussurro que mal quebrava o silêncio. É a venda da última parte de mim que ainda tinha alguma esperança. Ele fez uma pausa e Helena sentiu a respiração presa na garganta esperando. Edward se virou para ela e a intensidade de seu olhar a fez sentir um arrepio. Não havia mais o Visconde distante e controlado. Havia apenas um homem ferido, com a dor exposta em seu rosto. Eu perdi tudo uma vez, Helena. Minha esposa, meu filho. Em um incêndio, fogo. Eu não estava lá para salvá-los. Eu não consegui provar que alguém fez aquilo, que não foi um acidente. E a culpa... a culpa me persegue desde então. Ele falou as palavras com uma força que vinha da alma, e Helena sentiu a dor dele como se fosse sua. Ele apertou os punhos e as veias saltaram em suas mãos. Eu jurei nunca mais me apegar a nada, a ninguém, para não ter que sentir essa perda de novo, para não ter que falhar de novo. Helena o ouviu em silêncio, sem julgamento, percebendo cada palavra, cada tremor em sua voz. Seus olhos não se desviavam do rosto dele, e ela sentia que estava vendo o verdadeiro Edward pela primeira vez. Por trás da fachada de Visconde forte e recluso, havia uma nobreza profunda, uma dor que o tornava humano. Ele não era apenas o homem que a salvara. Ele era um homem quebrado, mas que ainda assim lutava com toda a força que lhe restava. Ela via a humanidade em seus olhos, a tristeza que o acompanhava, e não apenas o Visconde ferido pelas perdas. A maneira como ele se abria para ela, mesmo com tamanha dor, era uma prova de confiança que Helena sentiu no fundo da alma. Ela sentiu uma compaixão tão forte que seu próprio coração parecia apertar. Edward desviou o olhar por um instante, como se envergonhado por ter revelado tanto. Mas então, ele a olhou novamente, seus olhos escuros fixos nos dela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele se inclinou um pouco para a frente, diminuindo a distância entre eles, e Helena sentiu o calor do corpo dele. O cheiro de fumaça e madeira o envolvia, e a proximidade era uma dança perigosa. E então você chegou, disse Edward, a voz ainda baixa, mas com um tom diferente, quase surpreso. Com sua própria tempestade, sua própria vergonha. E eu me vi querendo protegê-la, mesmo sabendo o risco. Ele fez uma pausa e a respiração de Helena ficou suspensa. Ele estava a convidando para um lugar perigoso, um lugar de sentimentos não ditos. Sua presença aqui, Helena, mesmo em meio a toda essa farsa, a todo esse risco, tem sido uma luz. Uma estranha, mas bem-vinda luz na escuridão de Greywood. A voz dele era rouca, e Helena sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele não havia dito palavras de amor, mas o que ele disse era mais forte. Ele a via como uma luz. Em meio a tanta ruína e dor, ela havia trazido algo que ele pensava ter perdido para sempre. A admiração em seu olhar era quase um convite, e Helena sentiu o coração acelerar. Aquele momento de proximidade, de confissão, era um laço que se apertava entre eles, um fio invisível de atração,
e uma promessa perigosa de algo mais. Edward estendeu a mão lentamente e seus dedos roçaram os dela. Foi um toque suave, mas elétrico, que fez uma faísca correr entre eles, prometendo um futuro incerto, mas intensamente desejado. A noite avançava e o fogo na lareira continuava a crepitar no pequeno escritório. Helena sentia o calor aconchegante, mas seu coração batia forte. As palavras de Edward sobre suas perdas, sobre a culpa e a luz que ela representava, haviam mexido profundamente com ela. Inspirada pela forma como ele se abriu, sentiu uma urgência de também compartilhar sua dor, de tirar um pouco do peso que carregava. Edward ainda estava sentado, seus olhos escuros fixos nela, esperando. A intensidade de seu olhar a fazia sentir-se completamente vista, e pela primeira vez em muito tempo ela não sentiu vergonha. Eu também perdi muito, Visconde, começou Helena, a voz um pouco trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Não um incêndio, não uma família, mas algo que para uma mulher é quase a mesma coisa. Minha honra, meu bom nome. Ela fez uma pausa, respirando fundo, revivendo a cena do jardim em sua mente. Naquela noite, no jardim, o cavalheiro, ele me encurralou. Eu tentei me afastar, mas ele não deixou. E quando as pessoas apareceram, ele me acusou. Disse que eu o havia provocado, que o queria. Ele me fez parecer uma mulher sem vergonha, uma mulher caída. As palavras eram difíceis de sair, cada uma delas trazendo a dor e a humilhação de volta. Ela sentia o rosto esquentar, mas o olhar de Edward a encorajava a continuar. Eu senti que roubaram de mim o que eu tinha de mais importante, minha dignidade, minha chance de ser respeitada, de ter uma vida normal. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Helena, mas ela não a enxugou. Ela queria que ele visse toda a sua dor, toda a sua verdade. Edward a ouviu em silêncio, sem julgamento. Seus olhos escuros não se desviaram dos dela, e Helena sentiu que ele entendia, que ele via além da vergonha que ela achava que carregava. Ele não a interrompeu, não a diminuiu. Apenas a olhou com uma atenção que ela nunca havia esperado de um homem. Quando ela terminou, o silêncio preencheu o quarto, pesado com as emoções de ambos. Edward se inclinou um pouco para a frente e Helena sentiu a proximidade dele, a força que emanava dele. O cheiro de fumaça e madeira a envolvia e ela sentia a respiração dele, lenta e firme. Helena, disse Edward, sua voz baixa e rouca, com uma firmeza que a fez prender a respiração. O que aconteceu com a senhorita não diz nada sobre quem a senhorita é. Não a torna caída, apenas a torna uma sobrevivente, ferida sim, mas não quebrada. Ele a olhou com uma intensidade que parecia penetrar sua alma e Helena sentiu um arrepio. Ele a estava vendo, ele a estava elevando. Aquele olhar, demorado e protetor, fez seu coração disparar. Ela sentiu que podia acreditar nele, que ele realmente não a julgava. Era como se ele estivesse tirando um fardo de seus ombros, e ela sentiu uma estranha mistura de gratidão e uma atração perigosa. Aquele momento de abertura, de confiança, fez com que Helena sentisse uma vontade avassaladora de dizer tudo. De contar a ele que o cavalheiro que a havia difamado, Lord Patrick Ellison, era o mesmo homem que, anos antes, havia feito negócios com Edward, negócios que terminaram no incêndio que destruiu sua família e sua fortuna. A verdade estava na ponta de sua língua, ardendo, querendo ser liberada. Ela sentiu o peso do segredo, a conexão perigosa entre o passado de Edward e seu próprio pesadelo. Se ela falasse, talvez pudesse ajudar Edward a entender o que realmente aconteceu, a provar que Ellison era um inimigo. A ideia era tentadora, uma chance de lutar não apenas por si mesma, mas por ele. Mas então, o medo a atingiu. O medo de ser novamente julgada, de que Edward a visse como uma mentirosa.
Uma mulher que trazia problemas. O medo de que, ao revelar a verdade sobre Ellison, ela trouxesse ainda mais perigo para Edward, que já estava de joelhos. O que ele faria se soubesse que ela havia guardado essa informação crucial? Ela sentiu o controle dele, a autoridade silenciosa, e a ideia de irritá-lo, de desapontá-lo, a fez recuar. Sua respiração ficou suspensa. Não, ela não podia arriscar. Não agora, com o leilão se aproximando e a fragilidade de sua própria reputação. O segredo era dela para carregar, pelo menos por enquanto. Ela precisava proteger Edward e a si mesma de qualquer outra dor. A tentação era forte, mas o medo de causar mais problemas a ele, de ser novamente humilhada, a impediu de falar. Ela apenas olhou para Edward, seus olhos cheios de uma verdade não dita, e o fio invisível de tensão entre eles se apertou ainda mais. A manhã seguinte trouxe um ar diferente a Greywood. Depois de Edward ter se aberto tanto e de Helena ter compartilhado sua própria dor, uma nova camada de entendimento se formou entre eles. Não era apenas a farsa de parentes, mas algo mais profundo, algo que os unia nas ruínas que os cercavam. Edward pediu que Helena o acompanhasse aos vinhedos abandonados. Precisamos tentar salvar o que podemos, disse ele, a voz firme, mas com um brilho de esperança que ela nunca havia visto antes. Helena sentiu uma pontada de ansiedade, mas também uma estranha alegria. Pela primeira vez, ela não seria apenas uma hóspede, mas alguém que poderia ajudar. Ela vestiu roupas simples, amarrando os cabelos, e seguiu Edward. Os vinhedos estavam ainda mais tristes de perto, com as parreiras secas e retorcidas, tomadas pelo mato. Mas Edward, com as mangas da camisa arregaçadas, começou a trabalhar com uma determinação silenciosa. Ele explicava o que precisava ser feito, como podar as poucas videiras que ainda tinham vida, como limpar a terra. Helena o observava, fascinada pela força e pelo propósito em seus movimentos. Ele era um homem que não tinha medo do trabalho, que lutava com as próprias mãos para tentar salvar o que amava. Ela se ajoelhou na terra úmida, seguindo suas instruções, sentindo o cheiro da terra e das folhas secas. Suas mãos, acostumadas a bordados e livros, agora se sujavam com a terra, mas ela sentia uma satisfação estranha. Em um momento, Edward se aproximou para mostrar como cortar um galho seco. Ele se inclinou sobre ela e Helena sentiu o calor do corpo dele tão perto. O cheiro de fumaça e madeira o envolveu e a respiração dela ficou suspensa. A mão dele, grande e forte, segurou a tesoura de poda e, por um instante, os dedos dele roçaram os dela. Foi um choque elétrico, uma faísca que correu por sua pele, fazendo seu coração disparar. Ela prendeu a respiração, sentindo a eletricidade daquele toque acidental. Edward não se moveu, apenas a olhou por um segundo a mais, seus olhos escuros, fixos nos dela, com uma intensidade que a fez sentir-se completamente exposta. Ela sentiu o controle dele, a maneira como ele a desarmava com um simples olhar, e uma mistura perigosa de medo e um fascínio profundo a atingiu. Ele se afastou devagar, como se nada tivesse acontecido, mas Helena sentiu o calor do corpo dele se afastando e a eletricidade ainda zumbindo em seus dedos. O trabalho continuou, mas a tensão entre eles, a atração silenciosa, agora era inegável. Cada vez que Edward se aproximava, Helena sentia o corpo reagir, a respiração acelerar. Ela o via de uma forma nova, não apenas como seu protetor, mas como um homem que estava começando a quebrar suas próprias barreiras. Os dias se passaram e a notícia do leilão em Greywood se espalhou como um rastilho de pólvora pela vizinhança. Edward estava cada vez mais encurralado. Cartas de credores chegavam diariamente e o peso da situação parecia esmagá-lo. Helena o via em seu escritório, as portas abertas, com o rosto mais pálido e os olhos mais sombrios. Ele estava perdendo a batalha.
Em uma tarde, enquanto tomava chá com as criadas, Helena ouviu os sussurros. O Visconde está em apuros, coitado. Dizem que vai perder tudo. E aquele Lord Ellison, que homem terrível, sempre lucrando com a desgraça alheia. As palavras acertaram Helena como um raio. Lord Patrick Ellison. Aquele nome. Ele estava vindo. Helena sentiu um pânico gelado. O leilão não era apenas o fim de Greywood. Era a chegada do homem que a havia destruído e que agora vinha para destruir Edward. Ela sentiu o segredo que guardava queimar em seu peito. Aquele homem era o mesmo que havia feito negócios com Edward no passado, negócios que haviam terminado no incêndio que levou a família do Visconde. Ela percebeu, com um aperto no coração, que seu segredo não era apenas um fardo, mas a chave para a salvação de Edward, para a salvação de Greywood. Se ela revelasse a verdade sobre Ellison, talvez pudesse expor os crimes dele, provar que ele era o inimigo de Edward. Mas o medo a paralisava, o medo de ser novamente humilhada, de ser vista como uma mentirosa, de trazer mais desgraça para Edward. Helena sentiu o peso da decisão. Ela precisava agir. Por Edward, por Greywood e talvez pela primeira vez, por si mesma. Mas o caminho à frente era perigoso. E ela sabia que, ao revelar seu segredo, não estaria apenas salvando Edward, mas também se jogando no fogo. O destino de Greywood e o futuro deles dois estavam em suas mãos. E a tensão era quase insuportável. O dia do leilão amanheceu cinzento, pesado como uma mortalha sobre Greywood. Helena sentiu o ar frio em seu quarto, mas era o frio do medo que a fazia tremer. Ela vestiu o melhor vestido que tinha, um tecido simples, mas arrumado, e desceu as escadas sentindo cada batida do coração nos ouvidos. O silêncio habitual da casa havia sido quebrado. Vozes, risadas estranhas, o ruído de carruagem chegando. Greywood estava invadida. O salão principal, onde ela havia caído nos braços de Edward, agora estava cheio de gente. Nobres curiosos, homens de negócios com olhares calculistas, credores com expressões impacientes, todos ali para testemunhar a queda de Edward Hawthorne. Helena sentiu-se como um peixe fora d'água, apertada entre pessoas que a julgariam se soubessem quem ela realmente era. Ela procurou Edward com os olhos e o encontrou perto de uma lareira apagada, conversando com seu advogado. Ele estava impecável em um casaco escuro, a postura reta, a cabeça erguida. Uma máscara de dignidade cobria seu rosto, mas Helena percebeu a tensão em seus ombros, a linha rígida de sua boca. Ele estava lutando para manter a pose, para não demonstrar a dor daquela humilhação pública. Edward sentiu o olhar dela e virou a cabeça devagar. Seus olhos escuros a encontraram na multidão, e por um segundo, a intensidade daquele olhar a fez prender a respiração. Não havia um sorriso, mas uma mensagem silenciosa. Mantenha-se firme. Helena sentiu a ordem silenciosa e a força que emanava dele, uma estranha mistura de medo e fascínio que a fazia sentir que ele tinha controle sobre ela, mesmo à distância. Enquanto os primeiros bens de Edward eram avaliados, um murmúrio se espalhou pela sala. As portas principais se abriram novamente, e uma figura alta e elegante entrou. Helena sentiu o sangue gelar nas veias, seu coração batendo como um tambor descontrolado. Lord Patrick Ellison. Ele estava ali. Aquele sorriso fácil demais, os olhos que antes a haviam encurralado, agora varriam o salão com uma arrogância calculada. Ele era o mesmo homem que a havia difamado no jardim, o mesmo que agora vinha para lucrar com a desgraça de Edward. Helena sentiu o ar sumir dos pulmões e o pavor a atingiu com força. Ela tentou se esconder um pouco atrás de um grupo de pessoas, como se a simples visão dele pudesse queimar sua pele. Lord Ellison notou a presença de Edward, e um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto. Ele caminhou devagar, seus passos firmes e confiantes, como se fosse o verdadeiro dono do lugar.
Seus olhos então encontraram Helena. Por um instante, o mundo pareceu parar. O olhar dele sobre ela foi demorado, sutil, mas carregado de uma ameaça velada, uma lembrança cruel do que ele havia feito a ela. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha e a respiração ficou suspensa na garganta. Ele a reconhecera, e aquele olhar dizia que ele não havia esquecido. Edward, que estava observando Ellison com um rosto sério, sentiu a mudança em Helena. Ele a olhou de lado, um movimento quase imperceptível, mas que Helena captou. Havia uma preocupação em seus olhos, um reconhecimento de que algo estava errado. A tensão entre eles, Edward e Helena, se misturou com a presença ameaçadora de Ellison. O leiloeiro começou a anunciar as terras do vinhedo, a parte mais importante de Greywood. Edward estava de pé, ouvindo as ofertas, a mão apertada em um punho. Lord Ellison levantou a mão, fazendo uma oferta alta e confiante. Ele não queria apenas comprar, ele queria humilhar. Uma oferta generosa, que certamente ajudará o Visconde Hawthorne a se livrar de alguns fardos, disse Ellison, com um sorriso debochado, os olhos fixos em Edward. E então ele virou a cabeça em direção a Helena e um brilho cruel surgiu em seus olhos. Embora eu tenha certeza de que alguns fardos são mais difíceis de se livrar do que outros, especialmente quando se trata de certas reputações. As palavras dele, ditas em tom baixo, mas com clareza suficiente para que todos próximos ouvissem, atingiram Helena como um chicote. Ela sentiu o rosto esquentar de vergonha, a humilhação se espalhando por todo o seu corpo. Era um golpe sutil, mas direto, feito para desestabilizá-la e, por extensão, a Edward. Helena sentiu o olhar de todos se voltarem para ela por um segundo e ela desejou que o chão se abrisse e a engolisse. Edward, ao seu lado, moveu-se. Ele deu um pequeno passo à frente, quase imperceptível, mas Helena sentiu a proteção em seu gesto. Seus olhos escuros fixaram-se em Ellison com uma intensidade perigosa, e a tensão romântica que antes existia entre Edward e Helena se transformou em uma corrente de fúria silenciosa dirigida ao antagonista. A luta havia começado, e Helena sentiu que estava no meio do campo de batalha. Lord Patrick Ellison, com um sorriso de escárnio nos lábios, elevou sua voz, aumentando a aposta nas terras mais valiosas de Greywood. Era uma quantia exorbitante, uma tentativa clara de humilhar Edward e garantir sua vitória. O leiloeiro, surpreso, olhou para Edward, que estava com o rosto pálido, a mão apertada em um punho. Aquele lance era quase impossível de cobrir, uma condenação silenciosa para o Visconde. Ellison então virou-se para a multidão, mas seus olhos encontraram os de Helena novamente. Ele sorriu, um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Espero que o Visconde Hawthorne tenha tido tempo de preparar sua prima para a vida que a espera fora destas paredes. Afinal, certas senhoritas precisam de mais proteção do que outras, não é mesmo? Especialmente aquelas que têm o hábito de se encontrar em jardins com cavalheiros que não são seus maridos. As palavras dele caíram como pedras sobre Helena. Um sussurro de choque se espalhou pelo salão. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, a humilhação a atingindo com força. Os olhares de todos se voltaram para ela, cheios de julgamento e curiosidade. Helena sentiu o ar sumir dos pulmões, o coração batendo descontrolado no peito. Era o golpe final, feito para desestabilizá-la completamente e arrastar Edward para a lama com ela. Ela sentiu o peso do controle de Ellison, a maneira como ele a encurralava sem sequer tocá-la, e uma mistura de medo e uma fúria crescente tomou conta dela. A respiração ficou suspensa e ela sentiu que não podia mais suportar. Edward deu um passo em sua direção, os olhos escuros fixos em Ellison com uma fúria contida. Helena sentiu a urgência dele, a necessidade de protegê-la, mas algo dentro dela se quebrou. Não.
Ela não podia deixar que Edward caísse por causa dela, por causa daquele homem vil. Não podia mais se esconder, não podia mais permitir que a vergonha a silenciasse. Ela havia chegado ao seu limite, com as mãos tremendo, mas o coração cheio de uma coragem que ela não sabia que possuía. Helena deu um passo à frente. Todos os olhos estavam nela. Ela respirou fundo, e a voz, que antes era apenas um sussurro, agora saiu mais forte do que ela esperava, clara e firme, preenchendo o salão. Lord Ellison está certo em uma coisa, começou Helena, e a surpresa em seu tom fez todos ficarem em silêncio. As pessoas falam o que lhes é conveniente. Ele, mais do que ninguém, sabe disso. Ela olhou diretamente para Ellison, seus olhos fixos nos dele, desafiando-o. No jardim, naquela noite, ele não me encontrou. Ele me encurralou, ele tentou me forçar, e quando as pessoas se aproximaram, ele, covardemente, me acusou de sedução. Ele roubou minha honra, meu bom nome, por puro prazer em destruir uma mulher indefesa. Um choque elétrico percorreu o salão. Sussurros altos e exclamações de surpresa irromperam. Ellison empalideceu, seu sorriso sumindo, substituído por uma expressão de fúria e choque. Ele tentou falar, mas Helena não o deixou. O controle agora era dela. Mas há mais, Lord Ellison, não é mesmo? Continuou Helena, sua voz agora carregada de uma fúria justa e uma coragem que vinha do fundo de sua alma. Ela se virou para a multidão e então para Edward, que a olhava com uma expressão de surpresa e um brilho de admiração em seus olhos. Este homem que agora tenta roubar as terras de Greywood é o mesmo que, anos antes, fez negócios com o Visconde Hawthorne. Negócios que, misteriosamente, terminaram em um incêndio que levou a esposa e o filho do Visconde. O salão ficou em um silêncio absoluto, tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo. A revelação atingiu a todos como um raio. O segredo de Helena, a verdade sobre a conexão de Ellison com o passado de Edward, havia sido exposto. O choque era visível nos rostos das pessoas. Edward, ao seu lado, estava pálido, mas seus olhos escuros estavam fixos nela, uma mistura de surpresa, gratidão e uma compreensão dolorosa. Lord Ellison tentou protestar, mas suas palavras se perderam na confusão que se seguiu. O escândalo era imenso, a verdade exposta para todos. Helena sentiu o corpo tremer, mas uma estranha paz a invadiu. Ela havia falado. Edward, diante do caos, do escândalo que se abria ao seu redor e da verdade que poderia arruinar o pouco que lhe restava, fez sua escolha. Ele deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Helena, seu corpo musculoso formando uma barreira protetora contra o mundo. Ele pegou a mão dela, segurando-a com firmeza, um gesto de posse e apoio que fez o coração de Helena disparar. O toque dele foi um choque, quente e forte, e por um segundo ela sentiu que estava segura. Seus olhos escuros fixaram-se em Ellison, e a voz de Edward, baixa e poderosa, cortou o ar. Minha prima, Dona Helena, não é uma mulher caída, Lord Ellison. É uma mulher de imensa coragem, e tudo o que ela disse é a mais pura verdade. Eu garanto. Ele apertou a mão de Helena, e a intensidade de seu olhar, cheio de amor e uma decisão inabalável, a fez sentir uma onda de emoção. Ele estava escolhendo ela, acima de tudo, acima do medo, acima da ruína. Edward então virou-se para o leiloeiro e para a multidão. O leilão está suspenso. Lord Ellison não comprará um palmo sequer de Greywood. Ele desafiou Ellison abertamente, sem hesitação. O amor e a honra haviam falado mais alto que o medo. Helena sentiu uma onda de alívio e uma gratidão tão profunda que seus olhos se encheram de lágrimas. Ela havia se jogado no fogo, mas ele a havia segurado, e juntos eles enfrentariam o mundo. O salão de Greywood, antes palco de uma humilhação silenciosa, agora fervia em um caos barulhento.
As palavras de Helena haviam atingido a todos como um raio, e a revelação sobre Lord Patrick Ellison, conectando sua crueldade no jardim ao incêndio que destruiu a família de Edward, explodiu como um barril de pólvora. Sussurros indignados se transformaram em vozes altas, e os olhares de julgamento se voltaram para Ellison, que tentava se defender, gaguejando desculpas que ninguém parecia mais acreditar. Helena sentia o corpo tremer, exausta pela coragem que a havia impulsionado. Mas ao lado de Edward, sentindo a firmeza de sua mão na dela, uma estranha paz a invadiu. Edward, com sua voz baixa, mas potente, havia silenciado qualquer dúvida sobre a verdade dela. Ele não a soltou, mantendo-a protegida enquanto a confusão se espalhava. Em poucos minutos, a indignação pública foi tão grande que autoridades foram chamadas. Lord Ellison, pálido e derrotado, foi forçado a se retirar sob os olhares de desprezo de todos, seus crimes expostos à luz do dia. A reputação que ele usava para destruir os outros agora se desintegrava em suas próprias mãos. Helena sentiu um alívio profundo, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. A honra que ela pensava ter perdido para sempre começava a ser restaurada, não pela sociedade, mas pela verdade que ela teve a coragem de gritar. Quando o salão finalmente se esvaziou e o silêncio retornou a Greywood, Edward e Helena estavam exaustos, mas vitoriosos. Eles subiram para um pequeno salão mais reservado, onde o fogo crepitava na lareira, oferecendo um calor aconchegante. A mão de Edward ainda estava na de Helena, e a eletricidade entre eles, que antes era uma tensão perigosa, agora se transformava em um fio de afeto inegável. Ele a levou até um sofá macio e sentou-se ao lado dela sem soltar sua mão. Os olhos escuros dele, que a haviam visto em sua maior fraqueza e em sua maior força, agora a olhavam com uma ternura que a fez prender a respiração. "Você foi incrivelmente corajosa, Helena", disse Edward, a voz rouca, quase um sussurro. Ele apertou a mão dela de leve e Helena sentiu o coração disparar. Ele a olhou por um segundo a mais e a intensidade daquele olhar fez o ar vibrar entre eles. A proximidade de seus corpos no sofá, o calor que emanava dele, a envolvia. Ela sentiu o controle dele, mas agora era um controle feito de amor e proteção, não de autoridade fria. Helena não sentiu medo, apenas um fascínio avassalador. Eu não podia mais me calar", respondeu Helena, a voz um pouco embargada pela emoção. "Eu precisava... por você, por Greywood." Edward sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos, iluminando seu rosto. "E eu precisava de você, Helena, mais do que você pode imaginar." Ele levou a mão dela aos lábios, beijando seus dedos com uma delicadeza que a fez suspirar. O toque quente o fez arrepiar. A respiração dela ficou suspensa. "Eu pensei que nunca mais sentiria nada, que meu destino era viver isolado. Mas você trouxe luz para a minha escuridão. E eu amo você, Helena. Sem reservas, sem medo." As palavras dele, tão diretas e poderosas, atingiram Helena no fundo da alma. Lágrimas de alegria escorreram por seu rosto. Ela também o amava, com uma intensidade que a assustava e a completava. "Eu também amo você." "Edward", ela sussurrou, e em um movimento inclinou-se para ele, sentindo a necessidade de estar mais perto. Edward a abraçou com força, seus braços musculosos a envolvendo em um casulo de segurança. Ele a beijou, um beijo profundo e cheio de tudo o que eles haviam guardado, de todas as dores e de todas as esperanças. Foi um beijo que selou a promessa de que eles se ergueram juntos, de que seu amor era a maior vitória. Nos dias que se seguiram, a notícia da queda de Lord Ellison se espalhou e uma investigação formal foi aberta, trazendo à tona verdades que há muito estavam escondidas. Edward, com Helena ao seu lado, começou o processo de reconstrução de Greywood.
Não era uma tarefa fácil e as dívidas ainda existiam, mas a esperança havia retornado. Ele não estava mais sozinho em sua batalha. Helena, agora não mais a prima distante, mas a mulher de Edward, participava ativamente de todas as decisões. Ela caminhava pelos vinhedos com ele, discutindo onde replantar as parreiras, como restaurar os estábulos. Suas ideias, sua energia eram uma força nova para Greywood. Edward a olhava com orgulho e admiração, vendo nela não apenas a mulher que amava, mas uma parceira, forte e inteligente. Juntos, eles começaram a planejar o futuro. Greywood, que antes era um símbolo de ruína, agora começava a reviver. Novos vinhedos seriam plantados, as paredes seriam consertadas, e o cheiro de umidade e mofo daria lugar ao cheiro de madeira nova e flores. Helena sentia a alegria de construir, de ver a vida florescer novamente ao lado do homem que amava. A propriedade, aos poucos, passava a refletir a nova esperança do casal. Um lar construído não apenas com tijolos e argamassa, mas com coragem, verdade e um amor que havia nascido das cinzas. Anos se passaram sobre Greywood e as marcas da ruína que um dia cobriram a propriedade haviam desaparecido, substituídas por uma vida vibrante e cheia de esperança. O solar, antes esquecido, agora respirava com um ar de lar, suas paredes limpas e suas janelas brilhando sob o sol. Os vinhedos, que Helena e Edward haviam começado a salvar, agora se estendiam em fileiras verdes e cheias de uvas maduras, prometendo colheitas ricas. A cocheira, antes rangente e vazia, abrigava cavalos fortes e bonitos, e o cheiro de feno fresco pairava no ar. Greywood havia se erguido das cinzas, um símbolo poderoso não apenas de riqueza recuperada, mas de resiliência e de um amor que desafiou todas as adversidades. Em uma tarde ensolarada, Helena caminhava pelos jardins floridos de Greywood, sentindo a brisa suave no rosto. Ao seu lado, Edward, com os cabelos um pouco salpicados de branco, mas os olhos escuros ainda cheios da mesma intensidade que a havia fascinado desde o primeiro dia. Suas mãos estavam unidas, um toque familiar, seguro, que ainda enviava um calor gostoso pelo corpo de Helena. Eles não precisavam de palavras. A compreensão entre eles era tão profunda quanto as raízes das árvores antigas do jardim. Um pouco à frente, duas crianças pequenas corriam e riam, seus cabelos escuros como os de Edward e seus olhos brilhantes como os de Helena. Eram seus filhos, a prova viva do futuro que eles haviam construído juntos. Helena observava a alegria inocente deles, e um sorriso verdadeiro, cheio de paz, se abriu em seu rosto. Ela se lembrava da moça assustada que havia chegado a Greywood, com a reputação destruída e o coração cheio de vergonha. Agora, ela era a viscondessa Hawthorne, mãe, esposa e uma mulher cuja dignidade havia sido não apenas restaurada, mas forjada na coragem. Edward apertou sua mão de leve e Helena o olhou. Seus olhos se encontraram e ela sentiu a mesma eletricidade de todos aqueles anos, agora misturada com a serenidade de um amor maduro. Ele havia encontrado nela não apenas uma esposa, mas uma parceira, uma luz que o tirou da escuridão. E ela nele havia encontrado um protetor, um amante, e um homem que a ensinou que a verdadeira força não estava em nunca cair, mas em ter a coragem de se levantar. "Veja só, Helena", disse Edward, sua voz baixa e cheia de carinho, olhando para os filhos que brincavam. "Eles nunca saberão o que é cair, não da mesma forma que nós caímos." Helena sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Mas saberão, Edward, que a verdadeira dignidade não é nunca cair. É ter a coragem de se levantar. E de se levantar ao lado de alguém que também já esteve no chão." Edward virou o rosto e a beijou na testa, um beijo suave, mas carregado de uma promessa eterna. O legado que eles construíram não era apenas Greywood, mas uma história de amor e coragem,
passada de geração em geração. Eles eram felizes, realizados, com a certeza de que haviam encontrado seu lugar no mundo, não sozinhos, mas um ao lado do outro, para sempre. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.